substituir o Reginaldo, né? Meu nome é Manuel Klaus, né? Faço parte aí da equipe da CCA e hoje nós vamos comentar um pouco sobre Recobre. Tá? O Recobre nada mais que é o regime especial, né, de apuração e pagamento das contribuições incidentes sobre a receita dos produtores e importadores de derivados de petróleo. Tá? Isso aí está na legislação, está no caput do artigo 5º da Lei 9.718, né, onde as empresas produtoras, importadoras ou distribuidoras de álcool, inclusive para fins de carburantes, né, fazem parte dessa legislação. Tá? Bom, a alíquota fora do Recobre, ela é um pouco pesada, né? Tá? Então, o PIS e COFINS, né, sobre a receita bruta de venda de álcool, né, inclusive para fins de carburantes, serão calculadas a alíquota respectivamente de 1,5% e 6,9% para os produtores ou importadores e 3,75% e 17,25% para as empresas distribuidoras. Tá. Também no Recobre também tem os varejistas, né? Os varejistas ficam reduzidos a zero, as alíquotas de contribuição do PIS e COFINS incidentes sobre a venda de álcool, inclusive para fins de carburantes. Tá? Alíquotas com a opção pelo Recobre. Agora, as empresas que estão no Recobre ou vão entrar no Recobre tem as seguintes alíquotas, que é na realidade uma contribuição fixa, né, por metro cúbico de álcool, por exemplo. O PIS fica em 23,38, o COFINS em 107,52 para as empresas importadoras ou produtoras. Já as empresas distribuidoras ficam com 19,81 para o PIS, metro cúbico, e 91,10 metros cúbicos de COFINS, da COFINS. Tá? Sem o redutor, né, porque tem um redutor, ficaria em 58,45 e 268,80, respectivamente, no caso do PIS e COFINS, caso não tivesse o redutor de 66,10%, tá, no Recobre ali. Tá. Então, esse mês aí, nós estamos comentando sobre o Recobre, porque nesse mês nós temos o prazo final para a opção do Recobre ou a desistência. Por que a desistência? O Recobre, quando tu faz a opção do Recobre, ele é automaticamente prorrogado no ano seguinte do calendário. Ele só vai deixar de ser automaticamente prorrogado quando fizer a desistência. Por isso que a opção em novembro é a desistência ou a opção pelo Recobre. Tá? Então, então as empresas têm que ter um cuidado de ver se elas querem desistir ou querem entrar nessa opção aí do Recobre, que, como nós verificamos, tem uma vantagem imensa ali, né? Então, basicamente hoje seria isso aí do Recobre, que nós fizemos essa ideia, só esse alerta, né, para as empresas basicamente distribuidoras que às vezes se passam, né, às vezes se acha que são só varejistas, mas ela tem uma parte que também é atacadista, então tem que tomar cuidado e realizar a opção do Recobre, né? Ou as empresas que acham que não está tendo vantagem a opção, fazer a desistência do Recobre. Basicamente é isso e ficamos até a próxima live aí com vocês aí. Um abraço. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora das alterações vinculadas à legislação do ICMS e também da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em que houve uma alteração. A primeira que trazemos é a relativa ao decreto 56165, quanto à pavimentação asfáltica. Crédito
presumido, concedido para as empresas que financiarem obras de pavimentação asfáltica em rodovias estaduais que liguem os municípios de Ibirubá a Santa Bárbara do Sul e também Fortaleza dos Valos, a Cruz Alta e de Não Me Toque a Colorado. Então, especificamente em relação a estes municípios, né, as ligações entre esses municípios, então haverá possibilidade de dar continuidade em 2022, né, dos benefícios para a pavimentação asfáltica que o Estado do Rio Grande do Sul concede através de crédito presumido. Também o decreto 56.166, ele publicado também no dia 29 de outubro, ele acrescenta, a partir de 1º de novembro de 2021, a hipótese de cedência à refinaria de petróleo, às suas bases, ou ao formulador de combustíveis do direito correspondente ao valor a restituir, né, acumulado por transportadores, revendedores, retalhistas de combustíveis, bem como nas hipóteses, né, de utilização do valor recebido. Então, no caso do ajuste da subvenção tributária, né, então, realizado por transportadores, revendedores, retalhistas de combustíveis, que estão numa situação semelhante às dos postos de gasolina, vendendo a consumidores finais, produtores, enfim, então terão essa possibilidade de cedência à refinaria de petróleo do saldo credor correspondente ao valor do ICMS subvenção tributária que ocorreu, digamos, em termos de tributação a maior destas operações. Depois o decreto 56.167 trata do diferimento na importação de ureia como insumo para as indústrias fabricantes de formaldeídos, né, e resinas, né, que tenham firmado termo de acordo com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, elas terão esta condição, né, de importação facilitada, né, em função da nota 2 lá do inciso 89 do apêndice 17, que a partir de 1º de janeiro de 2022 condiciona o desembaraço aduaneiro, né, que ocorra no Estado, a utilização do serviço de comissárias, de despachantes, seja também do Estado, importação seja realizada por portos, aeroportos ou fronteiras, Porto Seco situado no Estado, quando realizada também em fronteira de Porto Seco possua certificação de origem de países da América do Sul. Tudo isso aí, então, fica dispensado em relação à importação de ureia para a finalidade de aplicação como insumo, né, pelos estabelecimentos fabricantes de formaldeído e resinas que tenham termos de acordo com o Estado do Rio Grande do Sul. Depois o decreto 56.168 trata da subvenção tributária do ICMS e exclui o xadrez e o pó assemelhado ou pós assemelhados da subvenção tributária a partir de 1º de dezembro agora de 2021, quando em embalagem de conteúdo superior a 1 quilo. Então não estaria mais sujeito à subvenção tributária quando superior a 1 quilo. Até 1 quilo continua, ainda lá no segmento de tintas e vernizes. Depois, o decreto 56.168 exclui o Estado do Piauí do regime da substituição tributária nas operações com aparelhos celulares e cartões inteligentes. E o decreto 56.169, ele concede crédito presumido de ICMS, né, às empresas responsáveis pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do Rio Grande do Sul em montante igual ao que resultar da aplicação do percentual de 12% sobre as aquisições internas de biogás e biometano. Então, temos então esta possibilidade de crédito presumido, né, que obviamente tem
a aprovação via CONFAS, né, porque a partir da Lei Complementar 160 e Convênio 190 de 2017, então somente com a aprovação do convênio em nível nacional, né? Nós já temos esse convênio, que é o 6315 e o 1319, que dão possibilidade para este benefício de crédito presumido. Depois, o Decreto 56.170 trata de aços planos, o diferimento parcial para estes produtos, e altera, então, em relação às saídas internas promovidas anteriormente somente pelas indústrias desses produtos, né, classificados nos códigos 7606 e algumas outras posições, mas agora também ampliando para o centro de distribuição pertencente às usinas produtoras. Então, também os centros de distribuição também estão beneficiados pelo diferimento parcial. Depois tivemos 2 decretos vinculados a fármacos e medicamentos. O Decreto 56.181 e o 183, tá, publicado no dia 5 de novembro. Eles acrescentam produtos à lista de fármacos e medicamentos quando destinados a órgão da administração pública e os destinados ao tratamento de portadores do vírus da AIDS, contemplados com a isenção do ICMS. Ainda na legislação estadual relativa aos regulamentos, nós temos o Decreto 56.182, que trata dos distribuidores farmacêuticos. Tá? Ele prorroga para o prazo indeterminado o crédito fiscal presumido do ICMS concedido aos estabelecimentos distribuidores de produtos farmacêuticos nas operações de entradas desses produtos, adquiridos diretamente de estabelecimentos fabricantes, também de importadores ou distribuidores exclusivos pertencentes ao mesmo grupo empresarial. E também, por último, na parte do estadual, tivemos a publicação, né, de uma resolução da PGE, né, resolução PGE número 194, tratando de parcelamento de débitos fiscais e não fiscais. Publicação essa no dia 1º de novembro. Dispõe, então, de condições gerais para o parcelamento ordinário, né, de débitos fiscais e não fiscais devidos no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Nas orientações normativas, tivemos apenas uma publicação, a Instrução Normativa 87, publicada no dia 1º de novembro também. Ela altera a relação de distribuidores hospitalares, então as empresas que se envolvem com a venda de produtos para hospitais, né? Então distribuidores hospitalares devem observar esta alteração, que acrescentou determinadas empresas e excluiu outras empresas deste benefício. Depois, então, nós passamos então para os tributos municipais. Nós temos, em nível de Porto Alegre, um benefício de parcelamento especial com redução de multa de até 90%, conforme o período, né, e as condições estabelecidas no programa chamado Recupera POA, né? Ele foi prorrogado, era até 29 de outubro, agora vai até 30 de dezembro de 2021. Então, as empresas que ainda não aderiram ao parcelamento especial têm a oportunidade até 30 de dezembro para, então, aderir a este benefício. Então, eram estas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade, assim como também da própria Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Desejamos, então, um bom dia a todos, uma ótima semana e muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Nós tivemos de novidade na semana passada em relação a questões de ordem previdenciária, uma bastante importante que foi a publicação da portaria Corate número 42, que autorizou a inclusão
de novas solicitações por meio de processo digital aberto no ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento, né? E dentre essas novas possibilidades, nós temos o cadastramento de débitos para fins de parcelamento relativos a contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte individual ou segurado especial, devidas pelo empregador doméstico e débitos relativos às contribuições apuradas em aviso de regularização de obra, que é o ARO, e também as contribuições previdenciárias retidas sob nota fiscal e as decorrentes de reclamatórias trabalhistas. Também tivemos a inclusão, né, das operações referentes ao reparcelamento, quando o débito a ser reparcelado não estiver disponível para negociação nas aplicações de autoatendimento do ECAC e cujo pagamento seja realizado exclusivamente por meio de DARF. Também a apresentação no ECAC de esclarecimentos para as cartas de convocação, acompanhamento ou regularização de obras de construção civil e, por fim, a nova inclusão é o parcelamento de débito sob responsabilidade de empresário e de sociedade empresária em recuperação judicial. Também tivemos ainda em relação ao tema de contribuição previdenciária, né, na semana passada, a prorrogação da medida provisória número 1066, que, para socorrer as distribuidoras de energia elétrica, estendeu para o dia 20 de dezembro de 2021 o prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias. Aí nessas contribuições seriam apenas o encargo previdenciário patronal de 20% e o GILRAT. Os terceiros não estariam incluídos. E também a possibilidade, né, do pagamento estendido com novo prazo para o PIS e a COFINS relativas, aí tanto o PIS e COFINS quanto as contribuições previdenciárias relativas aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021. No âmbito do Fundo de Garantia e Caixa Econômica Federal, nós tivemos a publicação da circular número 961, informando a instituição do Conectividade Social ICP versão 2, como novo canal de relacionamento com o empregador para troca de arquivos, mensagens e disponibilização de funcionalidades e serviços pertinentes ao Fundo de Garantia. O acesso ao Conectividade Social ICP versão 2 será realizado exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico conectividadesocialv2.caixa.gov.br ou no sítio da Caixa, que é caixa.gov.br, por meio do uso da certificação digital do padrão ICP Brasil. Em nota publicada no portal D-Social, informamos que foi reiterada a informação de que todo declarante pessoa física, inclusive o segurado especial sem empregados, que não tenha comercializado produção rural, ainda que possua inscrição no CAEPF, no início da obrigatoriedade da DCTF-Web, está dispensado de registrar no E-Social a situação sem movimento, tornando desnecessário com isso o envio dos eventos S1000 e S1299. Ainda tivemos na semana passada a publicação da resolução número 161 do Comitê Gestor do Simples Nacional, trazendo novo prazo para o cumprimento das obrigações do MEI por meio do E-Social. A partir do próximo ano, o microempreendedor individual deverá cumprir as obrigações previdenciárias e do fundo de garantia do seu empregado e recolher o documento de arrecadação do E-Social até o dia 7 do mês seguinte àquele em que os valores são devidos. Portanto, a partir do ano de 2022, o microempreendedor individual deverá cumprir tais obrigações até o dia 7 do mês seguinte e não mais até o dia 20 do mês seguinte, como é hoje.
cabe ressalvar que nos casos de rescisão de contrato, o cumprimento das obrigações com o fundo de garantia deverá ocorrer até o 10º dia subsequente à data da rescisão de contrato, né, que é o prazo para todos os empregadores. Para encerrar o painel tributário de hoje, selecionei um tema que gerou muita discussão na semana passada, vocês devem ter visto aí nos meios de comunicação, né, que foi publicada a portaria número 620 do Ministério do Trabalho e da Previdência, que proibiu o empregador de exigir a carteira de vacinação dos empregados para efeito de contratação e manutenção do emprego. Segundo essa portaria, tal exigência é considerada uma prática discriminatória, ficando o empregador infrator sujeito ao pagamento do dano moral e à reintegração do trabalhador com o ressarcimento de sua remuneração. A polêmica toda se estabeleceu porque a portaria fere decisões de outros órgãos do próprio governo, que permitiam aos empregadores exigir a comprovação da vacinação de seus trabalhadores. Então, com isso, essa discussão que ocorreu em razão de um órgão determinar a possibilidade de o empregador exigir a carteira de vacinação e agora a portaria dizer que não há essa possibilidade, ficou uma situação de dúvida, né, por parte dos empregadores que não tem a certeza se pode ou não exigir. Então nós vamos precisar aguardar os próximos acontecimentos, né, para verificar essa possibilidade. Então, com essa informação nós concluímos o nosso painel tributário de hoje. Mais uma vez, aproveito a oportunidade para convidá-los a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro dos nossos informativos, cursos e, logicamente, do nosso painel tributário. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.